Continuando, algumas despesas que também não são dedutíveis. As provisões não são dedutíveis, exceto provisões de férias e 13º. Arrendamento mercantil e aluguel também não são dedutíveis, exceto quando estejam relacionadas diretamente à produção ou comercialização de bens ou serviços. A empresa precisa de uma máquina, de uma caçamba, de uma carreta, de um trator para prestar o seu serviço. Tudo bem? Ela aluga, presta o serviço, aquela despesa é aceita para dedução do imposto de renda. Tudo bem? Mas vamos imaginar uma empresa de construção civil aluga, vamos imaginar aqui, uma máquina que não tem nada a ver com sua atividade. Aquele aluguel foi 10 mil por mês. Ora, aqueles 10 mil não serão aceitos pela legislação. Por quê? Porque aquela máquina, aquela despesa com aluguel, não tem a ver com a atividade fim da empresa. Tudo bem? Depreciação também não é aceita, amortização, manutenção. Tudo isso aqui acabam virando custos. E os custos já reduzem o resultado. Alimentação não é aceita, tudo bem? Despesas com alimentação de sócios e administradores, tá bom? Então, a empresa tem um sócio e paga 10 mil reais para ele por mês para ele se alimentar, tá? Vamos imaginar, um sócio, 3 administradores. A despesa mensal com alimentação para eles, ou então com hospedagens, dá 10 mil. O fisco não aceita, tá? Doações, excetas as autorizadas pela lei, o fisco também não aceita, tudo bem? A empresa fez uma doação de 10, 20 mil reais, isso não pode deduzir o lucro para fins de imposto de renda, tá? Vai deduzir o lucro contábil porque a empresa pode fazer o que quiser com o dinheiro dela, né? Mas não será aceita para fins de dedução. Brindes também não, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho sobre as exclusões. Exclusões são aqueles valores que serão retirados da base de cálculo do lucro fiscal, ou seja, irão reduzir o lucro e fazer a empresa pagar menos tributos. Então, nós temos aqui um lucro contábil de 1 milhão, mas tem algumas receitas, tá? Ou despesas dentro desse 1 milhão que o fisco não quer tributar. O fisco manda retirar e, ao retirar, o lucro contábil ele reduz, ele fica menor, tá certo? Consequentemente, o imposto de renda e a contribuição ficam menores. Existem 2 tipos de exclusões. A primeira exclusão são as receitas contabilizadas que o fisco não considera aptas para a tributação. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que tem participação societária em coligadas e controladas. Essa empresa recebeu 100 mil reais de uma equivalência patrimonial. Ora, esses 100 mil reais que estão entrando na empresa já foram tributados lá na outra empresa. Então, quando esse valor entra, já entrou tributado. Então, não tributa mais. Esse valor aumenta o lucro contábil. Mas dentro desse lucro tem esse valor tributado. Então, o fisco manda retirar. Tá certo? Nós temos também despesas não contabilizadas que o fisco não considera aptas para a tributação. Então, pode ser que existam algumas despesas que a empresa não contabilizou em conta de resultado, mas mesmo assim o fisco diz, olha, você não contabilizou, mas você pode deduzir essas despesas. Então, pode excluir da base de cálculo. Ou seja, quando nós adicionamos, o lucro contábil fica maior. Quando nós excluímos, o lucro contábil fica menor, tá? Vamos aqui a alguns exemplos de exclusões ao lucro. Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que não sejam computados no lucro real. Então, esses aqui são receitas, tá certo? Ou, inclusive, despesas que não foram computados na contabilidade,
tá certo? Mas o fisco diz, olha, eu não quero tributar isso aí, pode retirar da base de cálculo. Os rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, quando auferidos pelo desapropriado, tudo bem? Ou seja, neste caso aqui específico, para fins de reforma agrária, o sujeito tem lá um imóvel, tá certo? E o Estado pega o imóvel dele, numa desapropriação, paga esse valor a ele. Quanto é que o seu imóvel está valendo? 1 milhão. Nós vamos ficar com o imóvel e vamos te pagar 1 milhão. Esse 1 milhão não será tributado pelo imposto de renda, tá certo? Até porque está sendo uma compra coercitiva. Não é uma compra por livre e espontânea vontade, tá certo? Nós temos também aqui o resultado positivo da avaliação pela equivalência patrimonial de participações societárias em coligadas, controladas ou sociedades que façam parte de um mesmo grupo. Não sei se você já ouviu falar, a joint venture, que são aquelas empresas que fazem parte de um grupo empresarial. Essas receitas, esse resultado positivo já foi tributado nessas empresas. Então, quando esse dinheiro entra, já entrou tributado pelo imposto de renda. Os lucros e dividendos recebidos de participações societárias, não sujeitos à avaliação pela equivalência patrimonial, também não serão tributados. Os encargos financeiros incidentes sobre créditos vencidos e não recebidos, auferidos após decorridos 2 meses do vencimento, ou seja, são juros positivos recebidos após 2 meses de vencimento. A empresa vendeu um produto por 10 mil reais, o cliente não pagou, 3 meses depois o cliente pagou, só que ele pagou com juros. Esses juros não será tributado, tudo bem? Porque ultrapassou 2 meses. Agora, se for menos de 2 meses, esses juros será tributado. Nós temos aqui um exemplo bem simples, tá? Veja, nós temos aqui a apuração contábil. Essa empresa teve R$1 milhão de receita. Eu vou até aqui abrir a minha calculadora. R$1 milhão de receita. Desculpa, de lucro, tá? Isso aqui é o lucro contábil, tá? Vou até mudar aqui, peço perdão. Lucro contábil. Parte boa, quando a gente bate o olho, a gente percebe logo. Lucro contábil. Beleza. Ah, não, tá certo, né? Peço perdão de novo, tá certo. É receita mesmo, tá? Isso aqui não é a última linha da DRE. É a receita mesmo. Então, veja, nós temos aqui R$1 milhão, tá bom? De receita. Vamos imaginar aqui 50 mil reais de impostos. 950 mil. Menos 300 mil reais de custos. 650 mil reais. Beleza. Tivemos aqui 40 mil reais de despesas administrativas. Mais 30 mil reais de despesas operacionais. 580 mil. Perceba que nós temos aqui, que eu coloquei em amarelo, uma multa, tá, de 10 mil reais. O que vai acontecer? Vou reduzir 10 mil reais e nós teremos aqui um lucro contábil de 570 mil reais. Ou seja, apurando o resultado dessa empresa, lucro contábil de 570 mil reais. Agora, perceba que essa aqui é a apuração contábil. Agora nós vamos aqui para a apuração fiscal. Primeira coisa que a gente faz, a gente pega esse lucro líquido e repetimos ele aqui no lucro fiscal, lucro real, tá? Vamos aqui fazer os ajustes. Ora, primeira coisa, será que tem alguma despesa aqui que o fisco não aceita para a redução do imposto? Tem. Essa despesa aqui com multa de trânsito. Então, a gente vai adicionar ela de volta. Perceba que aqui, essa despesa está reduzindo o lucro. Tá certo? Reduzindo o lucro. Aqui, ela vai estar aumentando o lucro. Porque o fisco não aceita. O fisco manda ela voltar. Não tivemos aqui exclusões neste exemplo, nem compensações. Então, o lucro fiscal, o lucro real será 580 mil reais. Por quê? Nós chegaremos aqui com 570 mil, mas teremos uma adição de 10 mil reais. Então, este aqui será o valor
base de cálculo para imposto de renda e contribuição social, que eu vou explicar como é que faz o cálculo nas próximas aulas, tá? Mas não parou por aí. Outro exemplo. Nós temos aqui o mesmo exemplo, só que, neste caso, nós temos uma receita de equivalência patrimonial. A única coisa que muda é essa receita aqui, ó. Entrou 50 mil a mais. Então vamos aqui, ó. R$ 1 milhão de receita, menos 50 mil reais, menos 300 mil reais. Ou seja, 650 mil de receita operacional. Menos 40 mil reais, menos 30 mil reais. Beleza. 580 mil reais. Uma multa de trânsito, 10 mil. Vai reduzir mais ainda. Só que teve uma entrada de 50 mil reais de receita de equivalência patrimonial. Vamos acrescentar 50 mil reais. O lucro foi 620 mil reais. A gente traz para cá, para os ajustes fiscais, de acordo com a legislação tributária. Começamos com 620 mil e fazemos duas perguntas. Tem adições? E a resposta é tem. Tem uma adição de 10 mil reais. Iremos adicionar. Tem exclusões? Tem. Tem uma exclusão de 50 mil reais. Esses 50 mil já foram tributados, então o fisco vai mandar ser retirado da base de cálculo. Resultado, 620 mil. Pegamos o lucro contábil e colocamos aqui no lucro fiscal, mais 10 mil, menos 50 mil. Veja que, na apuração contábil, essa multa está reduzindo. Aqui ela vai estar sendo adicionada, tá? Então, nós temos aqui um lucro fiscal de 580 mil reais. Perceba que, no regime tributário lucro real, é possível a empresa ter 620 mil reais no caixa, tá? Mas só vai pagar imposto de renda sobre 580 mil reais. Olha que interessante, tá? Muito importante aprendermos isso. Eu não sei se você percebeu, eu estou realmente aprofundando aqui neste curso, porque para mim, os meus cursos de contabilidade e tributação só fazem sentido se realmente forem bem avançados. Até a próxima aula.